Literapistas, bem-vindos a mais uma conversa com o autor. Hoje temos uma autora muito especial com um livro incrível em estúdio. Mas antes, para vos recordar, tenho aqui comigo a Flávia Amâncio. Olá. A Flávia Castro. Oi. E temos connosco a Carla Quinzo. Carla, muito obrigada por estares aqui connosco. Ficámos super contentes de vires. O teu livro está uma coisa incrível, muito, muito bonito. Mas vou-te apresentar para quem não te conhece tão bem. Então, Carla Quinzo é escritora, dramaturga e atriz. Formada em cinema pela ECA USP e em letras pela FFLCH USP. É mestre e doutora em letras pela FFLCH USP. É pós-doutoranda em teoria literária na Unicamp. É também atriz formada pelo Teatro Escola Célia Helena. O seu texto de dramaturgia Caro Kafka, escrito em parceria com Marcos Gomes, recebeu o APCA de melhor livro de adaptação e foi publicado pela editora Javali em 2025. É autora de diversas peças encenadas, entre elas Muitas Ondas São o Mar, do coletivo Oriente-se, sob direção de Kei Sao. Eu Sou Essa Outra, baseada no livro Mutações de Lee Woolman, direção de Vera Egito, e Eu Amo Cris, com o coletivo Teatro Dodecafónico, baseado no livro Eu Amo Dick, de Chris Kraus. Seu livro de contos Ursa Menor, da Quelónio, de 2024, foi premiado com PROAC em 2022. Ficou em terceiro lugar no prémio Clarice Lispector, da Fundação Biblioteca Nacional, em 2024. E foi semifinalista do prémio Jabuti 2025, este ano. 2 de seus contos, Ursa Menor e É Minha Amiga, foram traduzidos para inglês por Christina Bailey e saiu na revista estadunidense Exchanges, da Universidade de Iowa. Publicou também os livros Satélite, da Quelónio, 2019, finalista do Prémio Nascente, Eslovénia, Mega Mini 2017 e o Infantil Grão, da Jandaíra, em 2018, que a gente não achou agora para mostrar-vos. Seu livro infantil prevê um dragão, mostrem aí, meninas. Aqui está. Para quem estiver a ver-nos em vídeo, isso. Recebeu um PROAC de publicação de livros em 2024 e saiu pela editora Kaikai em 2025. Bem-vinda, Carla. Obrigada. É um prazer estar aqui. Muito bom recebê-la. Vou aproveitar aqui, lembrar a todos que a gente vai fazer a conversa inteira aqui sobre o Ursa Menor, que é este livro, para quem está acompanhando pelo vídeo. E para a gente partir de um ponto em que todo mundo minimamente sabe do que a gente está falando, eu vou ler aqui A Orelha, que é da Ana Rush, um texto belíssimo, mas vou ler um trechinho, só para quem está ouvindo, né, conseguir acompanhar. As narrativas curtas são as peças mais exigentes da prosa. Precisam, num espaço de poucas páginas, apresentar um mundo, com todas as suas complexidades e tensões. Esse livro faz jus à potência do conto. Consegue oferecer retratos impressionantes de vidas, nascimentos, separações, mortes, renascimentos. O mundo todo com a felicidade e o padecimento do agora. Quando mais nova, queria um caminhão, me casei com um caminhoneiro, reflete uma personagem, chegando à conclusão. Se pudesse, teria me casado com um astronauta. Um dos destaques do livro é o trabalho de linguagem, mostrando a sabedoria da poeta na escolha de palavras. Uma linguagem simples e direta e, por isso mesmo, capaz de trazer toda a crueza do cotidiano e a ambivalência da literatura, como em Sou diferente da minha mãe, não sei com quem me pareço. É assim que a gente vai começar o papo aqui com a Carla. A única coisa, vale lembrar o aviso de spoiler, como a gente fala sobre o livro, sobre os contos do livro. Quem se sentir incomodado, para o vídeo agora, vai lá ler e volta para acompanhar a conversa, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Vamos lá, Raik. Então, eu acho que a primeira pergunta que nos surge ao pegar no teu livro, que além do mais é lindíssimo, né? É lindo. Também dizer isso aqui pela editora, uma capa linda, é gostoso de ler, as páginas são maravilhosas. E uma das coisas que eu te queria perguntar, porque ontem nós ficámos a pensar aqui nas perguntas e é pelo título, porque parece-nos muito significativo, é o título também que dá nome a um dos contos,
mas mitologicamente tem, não é, um significado. E nós ficámos aqui a ler várias referências. A Flávia tinha outras referências que nós não encontramos, vi várias referências sobre o assunto, mas enfim, eu queria que tu nos contasse o porquê do título. Uhum. O título foi a última coisa que surgiu quando a gente estava compondo o livro. Ele ficou sem nome por muito tempo. Mesmo depois eu ganhei o edital para publicar ele com outro título provisório. E o título, eu queria muito que tivesse uma presença feminina, né? Então a Ursa, mas principalmente queria que o título marcasse uma imagem diminuta, pequena, alguma coisa miúda. Então eu não achava essa composição. Foi uma sugestão do Marcos um dia, a gente conversando, ele falou, Ursa menor. E aí eu falei, putz, acho que sim, é esse o nome. Tem a Ursa maior, né? Mas não podia ser maior, tinha que ser menor. E essa ligação do teto, essa possibilidade do teto ser um céu, né? Do cotidiano ser um universo inteiro, do pequeno ter um eco numa espécie de imensidão. Então, de repente, tudo se encaixou. E aí os contos todos... Acho que eu reorganizei o livro depois a partir da chegada do título, né? Nas partes dele. Mas não tem referência à mitologia, mas depois conversando, né, Flávia, você fez uma leitura, assim, mitológica do conto da mãe com a filha. Sim. Então, aí a gente falou como é bonito, como a leitura transforma também o livro, né? Sim. Cada pessoa que lê com seu repertório, né? Vai adicionando algo novo. Uma camada, um olhar, então aquilo cresce. Então é lindo isso, né? Mas de fato teve mais a ver com a sonoridade, com as imagens, do que com a história da constelação. Você até contou, né, Carla, que antes tinha um outro nome, né? É engraçado, eu acho interessante isso para quem está ouvindo, a história de como o título aparece. Você fala, alguém fala o nome, você fala, é esse o nome, né? Então agora sim, a partir daqui o todo se organiza. Claro que ele já estava organizado de alguma maneira, mas é interessante, é uma curiosidade boa para quem está acompanhando, né, esses processos de dar nome ao livro. Às vezes são mais fluidos, às vezes não, né? Então, como é importante, como a coisa muda. E como a gente também mencionou o fato de eu ter sido aluna da Noemi, até me foge a palavra, essa possibilidade rica, imensa de trocar. Sim. Eu acho realmente que um livro, ele também se constrói com outras pessoas em rede. Então, ter vindo... esse título ter aparecido primeiro para mim a partir de uma conversa com o Marcos. Muitos dos contos, a maioria deles, surgiram no diálogo com a turma, né? Quando é um livro escrito há mais de 10 anos, né? Assim, aos poucos. Uhum. Então, as pessoas que estão nele, assim, os meus colegas, a Maria Fernanda, a Noemi, a Ana Stareg, então, todos eles estão ali, né? Porque tudo foi construído em rede. Sim, é bonito isso. Em constelação. É muito bonito. E ser de contos, não é? Porque eu acho que o conto tem uma coisa assim da existência particular e depois em grupo, que também é muito bonita, né? Nesse contexto que tu estás a trazer. Mas agora queria-te perguntar, não é? E tu estás a dizer que depois de teres o título, reorganizaste o livro. E quando nós lemos, né, eu achei muito interessante eles estarem divididos em 3. Órbita, miragem e lume. E isso para mim surgiu como um enigma, assim. Porque esta divisão? Mas numa segunda leitura, eu acho que eu decifrei o código. Então, ou não código, se calhar eu é que penso que é um código, mas fiquei a pensar que é quase como assim, uma espécie de um movimento, não é? Eu acho que a órbita tem a ver, é quase um tratado sobre a solidão, miragem sobre os quase encontros e encontros possíveis, e depois lume é sobre as perdas, né? Ou seja, quase o momento em que se estilhaça alguma coisa.
É isso mesmo? Olha que lindo. Acho que tem a ver a solidão, né? De você ficar ao redor de um assunto, de, sabe, ruminar ele até fazer esse movimento espiralar em torno de uma obsessão. Então, acho que tem a ver com isso. Acho que a solidão se relaciona a isso, né? Quando você está sozinho com as suas questões, ou mesmo em companhia, você fica ao redor de alguma coisa. Então, acho que tem a ver, sim. Miragem é isso que está quase ali, você se aproxima de alguma coisa que não está lá, né? Mas o movimento de aproximação é o que faz a pessoa, sei lá, se mover, se sair do lugar. E o lume acho que tem essa dimensão da perda, mas também de quase uma volta em si mesmo, né? A perda, mas também uma... Um relançar? Quando a escuridão se encontra assim com a luz, já viajando, né? Mas assim, Não, mas tem. A perda e um reencontro, de alguma forma, né? Acho que tem esses momentos da vida, quando você perde alguém, de fato, alguma coisa... tudo se redimensiona, né? É muito forte. Ou perde alguma coisa, não sei. Então, a vida se ressignifica, né? Tem uma mudança de lugar, né? Interna, né? Muitas vezes. Muitos dos contos falam... Mas isso, de facto, né? Tu trazes muito esta imagem do fogo até, né? Lume, organiza, mas há muita imagem do fogo, do incêndio, né? Então é muito interessante isso, como uma coisa que relança outra coisa, né? Que tem luz, mas que se extingue, né? Queima também. Sim. Muito bom, muito bom. Entrando agora mais especificamente nos seus contos, tem um em particular que eu destaquei aqui, que é o texto Estamos Nos Acostumando, que eu achei belíssima a imagem daquele grupo de pessoas em torno de uma nota fiscal. Achei assim de uma sacada genial. Mas vou começar aqui compondo a minha pergunta, né? Esse texto ele inicia com uma descrição de um lugar com gramados e janelas. Né, algo que seja, né, e a gente inicia achando que é um lugar bonito, mas ele serve apenas para enganar as pessoas que passam, você diz no texto. Do lado de dentro, ele exala perdas. Né? A imagem de pessoas idosas ao redor de um recibo datado de 1941 é a prova da passagem do tempo. Né? E eu fiquei pensando que aquele recibo ele guardava um daqueles instantes de vida que a gente não quer perder, quer se manter com a gente, o que nos faz nos manter, sei lá, vivos até. E achei que aquele recibo foi um presente para aquelas pessoas, de certa forma, ao olhar aquele recibo, se transportar para 1941, afinal de contas, era uma casa de repouso, né? Todas aquelas pessoas eram idosas, e ao se transportar para aquela data, mais jovem, mais cheio de vida, eu achei, assim, muito bonito. E, enfim, um lembrete de vida para eles e, no entanto, para quem está à espera do fim. Os objetos de forma geral têm esse poder, eles nos transportam. Como é que você... Eu achei que é um pouco isso, acho que eles se transportaram a partir dali, mas queria te ouvir. Acho que sim, acho que tem uns objetos assim que enganam a gente, né? Porque podia ser um livro, podia ser uma coisa muito... que tem valor, né? Mas um recibo é uma coisa... Sim. E, no entanto, justamente pela sua insignificância, ele fala tanto, né, de um modo de viver. O papel era outro. Se fosse um recibo de 2025, certamente daqui a, sei lá, 50 anos não teria mais os números, né? Sim. Mas um recibo escrito à mão. Eu lembrei muito do meu avô, né, assim, que eu não conheci, mas ele guardava postais, coisinhas entre livros. Acho que adolescente, uma vez eu achei um cartão postal dele, falei, essa era a letra dele, ele falou isso, sabe? Alguém que nunca existiu para mim, a não ser pelo relato do meu pai, e que já é uma ficção sobre a pessoa, mas eu mesma fabular, recriar ele a partir desses fragmentos. Então, acho que sim, acho que os objetos têm as coisas, principalmente as mais
triviais, assim, elas inauguram uns portais, né? Sim, boa. De fato, foi um portal. Eu achei, assim, nossa, realmente, assim, quando você vê a data, 1941, e um recibo de um café, todos ali deviam ter passado por algum café na vida em 1941. Imaginei que todos se transportassem, cada um para os seus cafés, e, enfim, e dali trouxesse essa energia, essa coisa boa. E muito interessante você colocar no texto de que ele não queria que aquele recibo fosse enterrado, né? Que fosse escondido, fosse guardado. Ou seja, ele precisava ser visto. Muito, muito legal mesmo. E é engraçado como essas coisas, eu não sei se você faz isso também nos livros, se você também deixa coisas suas, assim, marcando. Eu faço isso. Vocês fazem também? Eu faço muito, com post-it, com notas no rodapé. E eu não gosto de compartilhar livro por isto. Porque às vezes eu faço comentários que são coisas muito íntimas. Mas eu sempre tenho um pouco essa ideia, talvez fantasiosa, desse tomar contato com o outro, né? Porque quando você descreveu aqui seu avô e você encontrou, sei lá, aquele postal, aquilo também é parte dele. É como se você, apesar do tempo, né? Apesar dele já nem estar aqui, desse a mão, tocasse o corpo. Essa é a minha sensação, né? Você tomar contato com a coisa em primeira mão, né? E a partir deste contato que você faz com o outro, é como se o objeto fosse também uma extensão dele, de alguma maneira. Aquele objeto que foi deixado e você toma contato com aquilo. Eu não sei, eu acho muito forte isso. Significativo, sim. Né? Foi da pessoa, a pessoa tocou e eu toco. Né? Enfim, não toco o corpo, mas eu toco aquilo que foi em algum momento a extensão do corpo por algum motivo. Né? Enfim, não sei. Isso. Muito bom, é isso mesmo. No seu texto, Onde o Corredor Termina, ele revela um amor de 33 anos não correspondido. Dureza, né? E, enfim, uma mulher ama outra em silêncio, não sei, para manter o casamento dela, né? Manter o casamento desses amigos. Mas que tipo de amor é esse? Fiquei pensando, um amor platônico? É um amor que se cala no meio das convenções? O que poderia ser esse amor? O que você pensou ali? Divide com a gente. A primeira vez que eu escrevi era um homem, né? Que guardava o amor por uma mulher. Aí depois eu falei, eu acho que ela, se fosse uma mulher, ela se comprimiria mais. Não sei, achei que seria mais... Ela guardaria... pode ser que vocês que homens discordem de mim, mas... eu acho que tem um movimento muito familiar entre mulheres, né? Quando a gente conversa, de se encaixar, de ceder certos desejos, de muitas vezes sair de cena. E aí eu acho que sair de cena não... o desejo está ali. Eu acho que essa personagem, ela fica ao redor, ela ama, o amor vai se colocando em outro lugar, assim, né? Ela vai redimensionando, assim, o contato com essa amiga, com essa mulher, então... Mas ele está lá, né? A fidelidade dela, o querer saber, o estar junto, acompanhar o tempo passar, observar aquela mulher envelhecer, não sei, acho que eu queria falar um pouco disso, desse movimento de sair de cena, mas eu tô aqui, né? Acho que sim, acho que é um jeito triste de amar, né? De amar. Mas ainda assim é um amor, sem dúvida que sim. Eu também tive essa impressão na primeira vez que li o conto, também achei que fosse um homem pela mulher. Aí depois eu li de novo, fiquei na dúvida. Aí conversando com a Raquel, a gente foi marcando, assim, os finais das palavras. Ela é um amor me ajuda, Raquel. Espera. Tinha pequenos... Mas pistas, né? Pequenas pistas. Aí eu falei, não, acho que é uma mulher. A Raquel, não é uma mulher. E a gente releu. Enfim, foi ótimo isso. Mas assim... Bem que a gente tá
tá formatado, né, para supor esse amor do homem pela mulher. Isso, até eu. A minha primeira versão foi o homem. Eu também depois pensei nisso. Achei que, assim, acho que eu que estava aqui pronta para encontrar um amor heterossexual. Exato. No entanto, era o outro. E, assim, é um amor. E que lindo. Achei muito bonito. Achei assim, duro, porque na final de contas foram 33 anos, mas muito bonito. E tem uma coisa que a gente falou ontem, deixa só comentar isto, Carla, porque ficou para mim a ressoar, que é este encontro que tu consegues estabelecer no conto entre a dimensão real do coração e a dimensão simbólica do coração, né? Porque o homem teve um infarto, né? Então ela está preocupada de não lhe dizer a verdade para não lhe causar outro infarto, né? Para não matar o amigo. Mas ao mesmo tempo ela percebe nisso um movimento, pronto, a gente vai morrer, então se eu não disser agora eu nunca vou dizer, né? E aí ela está com aquela preocupação de não partir o coração dele, né? Então a gente percebe aqui também uma lealdade muito grande dela para com esse amigo. E aí quando ela se aproxima para falar, ela morre de coração, né? Ou seja, como se o coração dela, que simbolicamente, né, estava ali aprisionado, é esse que explode, né? Então é uma volta muito interessante, né, em que ela está a poupar o coração do outro, quebrando dela, ao ponto de estilhaçar, né? Ao ponto de haver esta dor física e simbólica. Isso é muito bonito, muito forte. Porque, de facto, ninguém ama em silêncio 33 anos e passa sem consequências também, né? Passa incólume. Carla, do texto É Minha Amiga, a gente tem uma relação ali de amizade muito bonita, quase poética, né? De uma amizade que se constitui num silêncio protegido. Foi o que eu observei ali. E eu fiquei pensando se na sociedade atual, né, na que vivemos hoje, onde os números, né, de seguidores e, enfim, amigos digitais, digamos assim, nos acompanham, são tão grandes, se ainda há espaço para esse tipo de amizade, enfim, na época atual, né, uma amizade que é composta nesse silêncio, nesse respeito, nessa admiração mútua. Você acredita nisso? Ai, preciso. Acho que sim, acho que tem que haver, né? Eu acho que essa possibilidade de contato, ela é tão vital pra gente, né? Você falando das redes e tal, nossa, isso é tão... É tão massacrante, né? Isso pesa tanto, é uma coisa tão... Mas traz a ilusão, né? mas traz a ilusão de que, de fato, estou rodeada de pessoas, né? E, no entanto, você tem um número, mas você não tem as pessoas. Aqui você tinha a pessoa. Ah, né? Sim, No conto existia a pessoa, ainda que numa troca silenciosa. Elas praticamente não conversavam, trocavam livros, e isso é muito também. Isso é dizer muito, trocar livros. Mas tinha ali um silêncio que eu achei muito bonito, muito terno, assim. E aí fiquei pensando na geração atual, né, de que onde fazer amizades como essa, não sei se ainda... Faz sentido? Se tem espaço? Não faça sentido, mas se tem espaço, se as pessoas vão chegar a conhecer isso, sabe? Ah, espero que sim. Essa utopia a gente tem que ter, né? Tem uma velocidade, assim, a gente mal consegue acompanhar. Transformação mesmo do real, né, pelas redes. Então, é difícil até de dizer, de imaginar como vai ser isso. Acho que uma forma de resistência é isso, assim, trocar de fato com as pessoas, olhar no olho. Eu espero que sim, eu espero que meu filho, que tem 5 anos, tenha amizades consistentes, assim, que tenha... E são poucas, não são seguidores, né? São, sei lá, 10 amigos, 5, não sei como é. Que você realmente tem se sinta confortável em discordar, que você possa brigar. E mais, acho que talvez o silêncio seja mais difícil de enfrentar, né? Então, se você consegue ficar em silêncio com alguém, é incrível, é uma intimidade
rara, né? Então, eu espero que sim. E tem um timing, né? Ela, no final, tem também uma coisa do timing que é muito bonita, né? Que é a sensibilidade de perceber o momento em que o outro precisa de alguma outra coisa, que a gente mesmo não sabe o que é, né? Mas fazer um gesto na direção disso, um gesto possível qualquer, né? No caso ela dá o livro, né? Em vez de dizer, senta-te aí, conversa comigo, mas faz outra coisa igualmente boa, que é, toma este livro, vê o que é que achas, né? Vê se aguentas, é horrível, né? Que ela faz aquela brincadeira. Então é muito cómico isso, né? Como às vezes a gente fica muito presa a pensar qual é que é o gesto certo, qual é a maneira de ajudar, mas às vezes o importante é o gesto per si, né? Então, quando ela diz também a frase é minha amiga, é o gesto de dizer é minha amiga, né? Há uma defesa do outro aí. Sim. Então é muito bonito. E eu vou aproveitar e vou já fazendo a ponto com a próxima pergunta, porque eu achei muito curioso que tu tens neste livro dois textos seguidos sobre o aborto, não é? Sobre o que eu imagino que são 2 abortos. Um que de alguma outra maneira acontece, não é? E outro que parte de uma escolha, né? Estou a fazer aqui muitas aspas para quem está no podcast me ouvir. Ou seja, que também é eu achei que há uma certa denúncia também a isso. Mas pensando no contexto do livro, não é? Eu acho que é que tu aí consegues de alguma outra maneira não só trazer um posicionamento interessante sobre a questão do aborto, não é? Que eu acho que é uma coisa que começa a ser muito falada na literatura e tal, mas também sobre uma solidão muito do feminino. E eu acho que todo o livro vai falando muito desta coisa do feminino, da maternidade, da solidão na maternidade. Então eu queria que tu comentasses um pouco este aspecto. Dessa relação, o feminino, com as partes do feminino, né? Uhum. Eu queria realmente que o livro, como eu disse, é um livro escrito por muitos anos, né? Então eu acho que ele foi se conformando, assim, ele foi se formatando nos últimos quando eu montei o projeto, eu falei, esse é um livro, fui reler e pensei, fui entendendo, fui mapeando as minhas obsessões. A gente também não conhece, né, muito bem. A gente põe ali e fala, entendi, esse é um mapa, tem uma cartografia aqui. E eu queria mesmo falar sobre mulheres. Rodeada por mulheres extraordinárias, eu tenho 45 anos. Eu acho que foi atravessar... eu me lembro de admirar muitos homens, né? De ler muitos homens, muitos cineastas, homens, professores, meu pai, meu avô, que eu acabei de citar. Acho que tinha uma presença masculina no meu imaginário muito forte, não à toa, assim, em 1980. Acho que também tem uma coisa geracional, né, assim, e quando eu me dei conta, tinha tantas mulheres maravilhosas ao meu redor, escrevendo, produzindo, as minhas irmãs, minha mãe, as minhas avós, e a minha própria experiência de ter um filho também, né, então, gente, eu quero falar sobre isso, sobre elas, sabe? E aí já estava lá, de certa forma, né? As personagens. Acho que eu fui dando acentos. E olhando para elas, olhando para a gente, isso aparece, né? O corpo, a solidão, isso de sair de cena é uma coisa tão comum. Eu cedo esse espaço aqui. Não, tudo bem. Depois eu vou. Se conformar em certas situações, ter dúvidas em relação ao próprio corpo, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E o aborto é um temão, né? Ele é um tabu muito grande, mas ele tá aqui, tá toda hora, tá entre nós, né? Então, ele entra menos, eu acho, como... eu quero falar sobre aborto, mas como isso é um tema
as mulheres, né? Sobre o corpo, sobre a possibilidade de escolher, porque muda completamente a vida, né? É uma decisão muito dura e que é uma decisão que afeta absolutamente a sua vida. Então, Sim. bem como permanecer em um lugar ou falar sobre uma paixão que pode ser transgressora. Tem temas que são que nascem do corpo, nascem dessa lida com o nosso corpo, nosso imaginário, né? Tem uma masturbação feminina que acho que tem uma coisa assim, muito difícil de falar disso. Amamentação. Então acho que surgiu desse grupo de mulheres maravilhosas ao meu redor e que ecoaram ali, né? Nos textos. Sim. E é engraçado, não é? Esta coisa que tu estás a falar das referências, não é? Há muita coisa que talvez a gente não falasse, as mulheres não pudessem falar porque não estavam no papel em nenhum sítio, né? Voltando à coisa do bilhete, não é? Não estavam em nenhum lugar. Então é muito curioso que eu sinto que desde que começou a haver este movimento na própria literatura de começar a falar sobre estes temas, as pessoas começam a falar mais deles, as pessoas começam a ceder menos o espaço, a ceder menos o seu espaço, não é? E a agarrá-lo. Então, acho muito interessante isso que tu fazes. Eu queria só ler uma coisa que eu achei aqui, uma parte que eu achei tão bonita, assim, que diz assim, na página 46, e é parte 7 aqui do conto. E diz assim: vamos carregando nossas mães, as mulheres pré-históricas, as galinhas que são pré-históricas, os milhos que elas comem e os insetos entre os milhos. Aquilo de que os insetos se alimentam. Também as pedras e as ondas. A porção exata de hormônios no sangue e o tamanho dos pescoços. Tudo encalacrado, sem que a gente perceba. Nossas silhuetas feitas de pessoas que não vamos conhecer. Achei isto assim muito, assim, como se fosse um pequeno coraçãozinho aqui do teu livro. E falando nisso, né, já emendando na pergunta seguinte, que é esta coisa de, exatamente essa cena, não é, da masturbação, e a cena da mulher, a primeira da Ursa Menor, da mulher cultivando o fungo, não é? Porque eu achei que todo o livro fala de uma relação que é muito típica das mulheres, não é? Com o resíduo, com o resto, não é? E então temos aqui uma mulher que tão só, ela dá de mamar ao filho e ela cultiva o fungo, não é? Ela vai pondo água no fungo para aquilo se estendendo, ela tem uma companhia, não é? A unha que tocou o cara lá que ela achava piada e que ela vai cultivando aquela sujeira como se fosse um resto do corpo do outro, não é? E eu acho que isto é muito da mulher, esta experiência da borda, da recolha, enfim, talvez já tenhas até comentado, mas de alguma outra maneira eu acho que também é uma literatura muito própria, não é? Que não é uma literatura para mulheres, não é uma literatura só para o público feminino, mas é uma literatura que também desvenda a mulher, não é? Ou estou viajando, não sei, diz-me. Que bonito. Você acha que desvenda? Eu acho que começa a mapear, talvez, usando uma palavra que tu usaste há pouco, né? Eu acho que começa a mapear uma mulher para... Ou as mulheres, não é? As mulheres. Sim. Bom, então vou pegar uma carona aqui. No seu texto... Eu fiquei... achei lindo. Nem tenho palavras. Fiquei absorvendo, assim. Na sua leitura. É que eu achei que foi muito poderoso nesse ponto, assim, sabes, Carla? Acho que também, falando com as Flávias, acho que também foi o que ficou para nós, não é? Essa coisa dessa experiência. Depois a Flávia tem uma pergunta aqui mais à frente que eu acho que fecha um bocadinho esta nossa reflexão. Mas eu acho que tocou-nos muito nesse lugar, não é? De nos sentirmos também, de alguma outra maneira, capturadas ali com algo de muito, muito verdadeiro. Acho que é um pouco isso que eu
estou-te a devolver e a quem nos está a ouvir, não é? Eu vou interromper antes que você faça a pergunta, que é isso do resíduo, sabe? Do que resta, o fragmento, a coisa que quebrada. Acho que é mesmo uma imagem que me interessa pensar. Estava lendo esses dias sobre a Anne Carson. Ela tem uma peça de teatro que ainda não foi traduzida para o português, espero que logo, que chama Norma Jean Baker of Troy. Ela faz uma releitura da Helena, do Eurípides. E aí ela faz uma peça muito interessante, porque ela põe dentro da peça ensaio, aquele bem jeito Anne Carson, poesia, ensaio, uma peça ensaística. Ela transforma a Helena, a Helen, em Marilyn Monroe. Então ela vai ampliando essa figura dessa mulher que consegue ter um ardil, né? Que é culpada por uma guerra, mas que tem um ardil. E uma das coisas bonitas que ela fala no texto, que depois ela fala em outros ensaios, é que a mulher, ela é maleável, ela brinca, ela vai analisando esse modo como os gregos olhavam para a mulher, como um problema. Ela é maleável, ela não tem fronteira, ela vaza. Então ela é perigosa porque ela contamina. Ela entra na casa do outro, né? Ela é estrangeira, então ela é um perigo, ela tem que ser contida. O homem, ele se contém. Ela tem um ensaio que ela fala sobre isso, esqueci agora o nome. E isso era um grande problema, né? Assim, para o mundo grego. E aí, entretanto, essa é a força da Helena, na maneira como a Anne Carson trabalha. A força é justamente o fato dela vazar, dela ser uma espécie de sujeira. Tem essa analogia, né, da mulher como sujeira, que contamina mesmo os espaços. E isso pode ser, olhando assim, se você muda um pouquinho a perspectiva, isso é a força dela, né? Então, eu acho que essa imagem, sabe, do resíduo, daquilo que aquilo que a gente aparentemente desimportante, mas está lá crescendo e pode ruir uma casa, uma ferrugem. Acho que essa imagem é tão forte do cotidiano, que vai se acumulando, o tempo que passa. Então, fiquei pensando isso em relação a essa força feminina, né? Não é uma espécie de implosão nesse livro, né? De um tsunami silencioso, alguma coisa assim, que tem uma força que não é da ordem da guerra, da grandeza. Não, mas ela tem esse mesmo poder de reconstrução, de destruição, de reconstrução de mundos, né? Sim. Porque esse mundo, tal como ele é dado, cartesiano, patriarcal, ele merece ser destruído, né? Então, muito bom, é sobre o que eu mais penso da Anne Carson, né, o ensaio. Isso, exatamente. Que fala sobre ser a mulher que não tem um espaço delimitado e, portanto, o homem precisa de um homem, entre aspas, muitas aspas, para limitar esse espaço dela, afinal de contas, ela vaza para conter. Ou seja, ela é úmida e ele é seco. Isso. Né? É muito interessante, realmente. Bom, no seu novo texto sobre menstruação, nós temos ali uma escolha de um absorvente para uma pessoa com paralisia, né? Paralisia cerebral, que é uma mulher crescida e não adulta, alguém metade criança, metade mulher, metade velha, que você diz, e que ao menstruar se assusta. O que poderia ser apenas uma compra desinteressada de um absorvente, a gente vê ali que se transformou num gesto de cuidado. Né? Ou seja, temos ali o cuidado da mãe por essa irmã, da sobrinha por essa tia. Tudo tem cura quando existe o cuidado? Acho que sim, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu queria muito falar essa personagem, dessa mulher crescida, dessa criança crescida, né? Que se assusta com
com puberdade, com o fato de crescer e tal. Essa mulher entre mundos e que precisa de alguém nesse conto para entender o que está acontecendo, né? Dessa mediação, assim. Acho que sim, o cuidado é um lugar... Nossa, gente, ele é uma batalha, né? Primeiro que, se a gente pensar nas estruturas sociais, ele é exercido pelas mulheres por uma condição da maneira como a sociedade está estruturada e tal, né? Então, não é uma qualidade intrínseca da mulher. Mas a gente vê esses espaços ocupados por elas e eu acho que podem ser espaços de força, né, também. Eu acho que é isso, a gente está num mundo cada vez mais belicoso, né? Muito... é extraordinariamente violento, assim, cada vez mais. Então, contra o movimento disso, além desse lugar do pequeno, do diminuto, tal, imagino que seja o cuidado, estender a mão, olhar para alguém, né? Falar, você existe, tô te vendo, te ajudo. Então, acho que tem alguma coisa de revolucionário no cuidado, né? Criar pessoas juntos, ajudar pessoas a morrer, né? Estender a mão para quem tá... Nossa, gente, isso é muito forte, né? Isso realmente cria de novo, a imagem da rede, da constelação, né? Sim. Eu acho que a rede social, a internet, tá, ela nos isola de uma maneira, assim, patológica. Então, todo movimento que a gente puder estabelecer de rede, ele é muito... Mesmo que pequeno, mesmo que você fale, isso não vai mudar nada, né? Não é numa escola, não sei. Isso pode acender as centelhas, assim, pessoas que estão chegando, né? Crianças estão chegando para ser os adultos, sei lá, daqui a 20 anos. E pessoas que estão se despedindo e deixando os postais dentro, deixando seus rastros, sabe? Pequenos códigos de como a vida foi. Pode ser uma espécie de... Você olhar para o passado como um futuro, né? Uma possibilidade de futuro, assim, era assim, pode ser que possa ser assim daqui a 20 anos. Então... Eu acho que tem um tanto da literatura fazendo esse meio de campo, né? Uma forma de botar os tempos em contato, ao mesmo tempo que suspende um pouco a ideia do tempo, né? Você encontra, né, nos textos, na leitura, na sua própria leitura, um diálogo com quem já esteve e dessa maneira acho que se abre para o que vem também, né? Acho que aquilo que nesses diálogos você vai construindo um tanto desse, sei lá, novo você, né? Um novo eu. E esse novo eu estará em contato com novas coisas, enfim. Então, até vou pegar esse fio aqui, eu queria muito ler um trecho de um conto que eu particularmente gostei muito, que é o Carne Suspensa. Quero ler um trecho aqui, que é o seguinte, tá? Eu tô na página 21, no segundo parágrafo. Quando não precisava do carro, voltava para casa num trajeto que passava pela esquina do açougue. O ônibus sempre parava, por algum tempo, naquele ponto. O pessoal descia e ela olhava as carnes maciças suspensas, o peso abrindo um buraco nos ganchos, tudo prestes a cair, mas parado, o colchão duro resistindo à gravidade. Como é possível expor um corpo daquele jeito, desmembrado e sangrento, a perna pendurada que um dia aprendeu a equilibrar o peso do animal recém-nascido, ali pendurada, e os olhos do bicho, o que viram, onde foram parar? Aprendemos a ter raiva e aprendemos a comer carne morta. Assim, machucados, seguimos dentro dos ônibus nos trajetos para as nossas casas, lugar onde as palavras não deveriam se espatifar com tanta força sobre os pés. Enfim, eu fiquei super
impressionada com esse trecho, e sublinhei aqui. E mais adiante, no pós-fácil, nossa, esse texto fortíssimo e lindo da Maria Fernanda Elias Magno, ele tem uma parte aqui em que ele vai falar da sua escrita. E daí eu queria que a gente ficasse com aquela imagem, né, da carne pendurada, o que se vê e toda a fala dessa narradora, e considerasse agora os dois textos, aquele e esse. Depois de atravessar esse livro, você já deve ter se dado conta de que a escrita de Carla Kinzo não é uma escrita qualquer, dessas que você encontra abrindo um livro aleatório de uma biblioteca de muitos títulos. Aqui estão reunidos o incerto, o delicado, o cruento, o simbólico. Tudo é vazio e cheio de significado ao mesmo tempo. Carla escreve pelas lacunas. A beleza da literatura escrita por ela está no que é dito, mas também no que é calado. O que ela escolhe não dizer é tão bonito e repleto de sentido quanto o que ela diz. Eu acho que nesses dois parágrafos, né, um é o seu texto e o outro é o que a Maria Fernanda fala do seu texto, eu vi inteira a minha leitura. Como se cada conto desse pudesse dar conta desse silêncio, desse vazio, ou desse despelar da realidade, sabe? É uma espécie de... que também está no conto de abertura, né? Que é a mulher amamentando e olhando para aquela parede tomada por um fungo, que tem a ver com o olhar do escritor, né? E a escrita é o registro desse olhar, que vai ser lá na frente encontrado por alguém, ou que vai ser logo mais encontrado por alguém, enfim. Ele atravessa esse tempo. E eu acho que é esse o poder, né? Eu acho que essa é a coisa mágica da escrita. É a gente nunca mais olhar uma carne suspensa sem lembrar dessas duas coisas que você faz ao escrever. Então, eu acho que a potência da escrita, né, do registrado, publicado, dar o texto ao mundo, é um pouco esse. E aí eu fiquei pensando como é que é para você receber essas leituras, né, da Maria Fernanda, essa que eu tô falando, das outras todas que a Raquel e a Flá trouxeram. Você se reconhece nisso? Como é que é o seu processo, assim? Eu tenho um processo da escrita, depois tem o processo da publicação, depois tem o processo de ouvir e receber essas leituras. Conta pra gente como é que é isso. Se você reconhece alguma intenção sua inicial e que tá sintonizada com esses retornos, se é uma surpresa pra você, como é que você se sente? Se você pudesse contar pra gente. Eu acho que o silêncio, ou a falta, ou essa hesitação em falar... Eu reconheço, mas não é acho que é um jeito de ver o mundo mesmo. Porque até para falar sobre os contos, eu fico... Não é exatamente essa palavra, eu fico... Eu demoro para escrever, eu fico, sabe... eu admiro tantas pessoas que vão e escrevem um monte, assim, que tem a Maria Fernanda é assim, você der uma caneta para ela, assim, 5 minutos. Raquel. Nossa Senhora, tem um monte de palavra assim. Eu fico, aí eu olho para aquela palavra, eu martelo ela, martelo, desmartelo, não é boa, volta. Então, eu demoro para avançar. E depois que o conto tá pronto, eu ainda arranco um monte de coisa dele. E aí, para falar, mesmo aqui eu tenho uma hesitação na hora de escolher as palavras, assim, é como se elas fossem muito definitivas. Não são, acho que podia ter um pouco mais de descompromisso com elas, mas é um jeito de olhar o mundo. Então, isso que a Maria Fernanda fala do silêncio, ou do não dito, isso é uma coisa que eu acho que eu reconheço, fico feliz que apareça, porque de fato é um jeito de olhar o mundo, mas tem outras coisas que me surpreendem, sim. Eu fico, nossa, que legal, que incrível, que a ursa menor, o bebê, a ursa maior, sabe? Essa leitura já me dá vontade de, dava para escrever alguma coisa em cima disso. Fico mobilizada pela maneira como as pessoas leem. O cruento, ela fala em cruento. Cruento é muito bom. E a palavra é tão boa, cruento, né? Boa. Quando ela me mandou, você falou, nossa, que palavra, eu nunca usaria essa palavra. Mas aí me surpreendi e fiquei feliz, porque
Porque eu achava, nossa, será que eu sou muito delicada escrevendo? Aí, quando veio um cruento, não, ai, que bom. Então, eu me surpreendo, mas também reconheço algumas... acho sobretudo isso em relação a falta ou a vontade de trabalhar o silêncio dentro do texto, sabe? E eu acho que essa imagem aí da carne pendurada, do buraco aumentando pelo peso da carne, né? Você imagina que aquela carne tá ali, mas era um bicho, e o que os olhos desse bicho viram, enfim... Essa é uma provocação que é muito interessante, que eu acho que ela vem pela literatura, né? Enfim, e eu acho que deve ser interessante mesmo você conseguir fazer o que a Helena faz, né? Você vaza pelos outros pela literatura, né? A literatura faz você chegar e de alguma maneira ser incorporada por quem lê, né? E aquilo vai com a gente, né? Enfim... Outra coisa que eu queria te perguntar é esse conto que eu gostei muito, que é Temas para um Conto Silencioso. E aí, queria só que você contasse o processo de escrita como foi, porque ele é uma composição de vários fragmentos, que estão até numerados, e são histórias de vários personagens, alguns a gente conhece, né? Mas que como se fosse um entrançamento mesmo desses fragmentos, que ele vai revelando pra gente uma história cada vez maior, né? Então, como é que foi o processo de escrita dele? Eu achei o mais diferente de todos aqui da antologia. Ele é diferente mesmo, e eu fiquei um tempão achando, será que eu ponho ele? Porque ele tem uma coisa um pouco ensaística, eu queria mesmo trabalhar Legal. a ideia do ensaio. É um lugar assim que eu ainda quero experimentar melhor. Eu sou fascinada pelo Chekhov, né? Leio há muitos anos, já fiz peça como atriz, já fiz Jardim das Cerejeiras. E fiz há muitos anos, em 2019, uma peça chamada Ruído Branco da Palavra Noite, que era em cima das cartas trocadas pelo pessoal do Teatro de Arte de Moscou. Então, Stanislavski, o Chekhov, Danchenko. E o teatro é um lugar que me mobiliza muito, né? E então tem um livro da Christine Takeda, Laer Takeda, que fala dessas cartas. Então são cartas que eu li por muitos anos, estudei muitas delas, tal. Mas eu queria voltar para o Chekhov, e aí numa das aulas da Noemi, eu não lembro qual era a proposta, mas aí eu falei, eu quero escrever sobre essa troca de cartas que falava com esse recorte da construção do silêncio. E aí, na verdade, ele é um trabalho de composição, né? Aparentemente não tem ninguém olhando, queria que ninguém olhar, não tivesse um narrador, e aí mas no fim tem alguém que olha para aquilo tudo, né? E tivesse ali uma divergência sobre o que é o silêncio no teatro. E que ecoa, talvez, o que é o silêncio. Como compor o silêncio usando palavras, como não dizer coisas, sei lá, na literatura. Uma espécie de aporia, né? Uma contradição, assim, legal, mas que vai levantando... E aí eu falei, acho que entra no livro, porque o livro fala sobre não ditos. Então, vou me arriscar a colocar ele. Eu gosto muito. Fiquei super envolvida pela trama inteira. E aí, gente, aqui é triste, porque vamos chegando ao fim. Bastante triste, a gente ainda tem as prustianas, mas eu queria só ler aqui é a página 1, 2, 3. Peraí. Página 1, 2, 3. Ontem disse uma estrela. Eu queria fechar essa parte nossa aqui, se vocês concordarem, lendo. Ouvindo a Carla. Será que ela lê, então? Ou eu leio? Não, eu leio. Leio. Ouvindo a Carla, ouvindo a Carla, vamos passar para ela ler. Palavras dela. Isso, ouvindo sobre esse conto lindo aqui. Ontem disse uma estrela. A casa deixou de existir e a terra está rachada. A mulher tem 90 anos. As pernas vacilam, ela não. Ela nunca, ela anda. Precisa caminhar, mais uma vez muito, forçada para outro lugar. Atenta aos pés, ainda se espanta com o chão, com o que brilha no cimento. A areia, alçando o voo, os seres invisíveis nas pedras. O chão cada vez mais como o céu, fragmentado e cheio de explosivos. O céu cada vez mais perto do pé, um passo depois do outro, depois do outro, depois do outro.
Uma fenda luminosa estala na estrada e, enquanto dura o clarão, ela pensa em coisas mudas. A neve tombando, uma estrela, pedaços de papel, um lenço branco que cai. Se eu sublinhar mais essa que folha, comentar ela vai cair, depois folha. disto? Hã? Que foi, Raque? Desculpa. Não, que se eu sublinhar mais o livro, né, a folha vai cair também, mas é muito bonita. Muito. Eu acho. Muito, sim. Eu acho. Parece mesmo um último ato, né? Assim, e aí vamos ao pós-fácil. Aí cai a bonito. cortina mesmo. É gostoso ouvir na voz de outra pessoa? É bom? Eu adoro. Eu escrevo pro teatro, né? Sim. Adoro ouvir as pessoas lendo. Ah, é bonito. E a sonoridade, né? A cadência. Enfim, pros chianas. E estamos. Raque, você começa? Sim. Qual é que é o teu passatempo favorito? Nossa, isso é difícil. Eu leio muito. Eu acho que, que falar de leitura como passatempo, né? Mas todo momento eu tenho um negócio na bolsa para ler. Tá mais difícil cada vez mais com filho pequeno, mas eu leio bastante. É trabalho, é prazer e é também passatempo. Sim. Legal. Sim. Vai lá, Flávia. O que você valoriza em seus amigos? O humor. O humor é bom. Às vezes eu me acho muito séria, daí eu, como tenho amigos que quebram. Bom, né? Muito bom. A minha filha escreve, que eu já falei pra vocês aqui várias vezes, ela escreve na frente de onde eu trabalho: seriedade não leva ninguém a lugar nenhum. Excesso de seriedade não leva ninguém a lugar nenhum. Então, em 2026, me aguarde. Vamos lá. Quem são seus heróis na vida real? Que lindo isso da vida real, né? Olha, eu posso dizer hoje, aos 45 anos, sem vergonha nenhuma, que são os meus pais. Lindo. Que tem histórias muito diferentes, mas muito inspiradoras. Assim, sempre que eu escrevo, eu lembro das histórias deles. Tem alguma pra dividir com a gente? Que dê pra dividir? Não. Sim, talvez. Minha mãe, por exemplo, ela é uma mulher... Ai, gente, difícil falar assim, né? Mas assim, ela nasceu no interior do Ceará, 11 irmãos. Ela teve uma filha, foi mãe solo, né? A primeira filha. E depois... teve que deixar minha irmã com a minha avó, e aí para poder trabalhar em São Paulo, veio para São Paulo trabalhar, acho que depois de adulta, depois dos 40 talvez, assim, próximo dos 40, que ela realmente começou a fazer o que ela queria, né? Teve mais 2 filhas, eu e minha irmã mais nova, e acho que ela teve coragem de olhar para si e falar: o que eu quero fazer, o que eu posso fazer agora? Que legal. Depois de tanto tempo, de ter saído de cena, né? Ou de ter se dedicado tanto ao cuidado, ou de ter sofrido abandonos. E eu acho que ela tem lá suas questões, seus traumas, mas é uma mulher alegre, uma mulher que soube olhar para a vida e falar: o que eu posso fazer com isso? Então, legal, cara. Eu não falaria isso com 15 anos, né? Sim, Agora sim. com 45, meus pais. Muito bom, muito bom. Carla, muito obrigada. Sim. Nós adoramos ter você com a gente aqui. Esperamos para as próximas, não é isso? Isso mesmo. O papo foi ótimo. Estamos seguras que vai haver próximas. Sim. É isso. Queremos continuar te lendo. Obrigada, foi um prazer. Mesmo. Que bom, gente. Obrigada. Então, até a próxima. Até.